a lei do Senhor é perfeita. O que significa essa perfeição? Muito mais do que imposições, obrigações, restrições, mas fala de educação. Quando Israel saiu do Egito, foi liberto da escravidão, ele não tinha noção do que seria a lei do Senhor. Ele não tinha educação para conviver e tornar-se uma nação. Mas quando Deus lhe deu a lei, então começou a nação de Israel. Então a nação de Israel não começou quando o povo de Israel saiu do Egito. A nação de Israel começou quando ele recebeu a palavra de Deus. Nós temos falado que a libertação de uma pessoa, o milagre, o grande milagre que uma pessoa quer na sua vida, a transformação da sua vida, não começa quando o diabo sai do seu corpo, mas quando o Espírito de Deus entra. Então, uma pessoa fica livre dos vícios, a pessoa fica livre das suas mazelas, somente quando entra o Espírito de Deus. E por que Deus nos dá o Espírito dele? Porque com o Espírito Santo vem a sua lei, a sua palavra, a sua disciplina. E então a pessoa se torna uma nova criatura. Foi o que aconteceu com Israel. O povo de Israel era escravo. Só deixou de ser escravo para se tornar nação, uma nação forte, poderosa, depois que recebeu a lei do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender essa palavra. E quando aprendemos a palavra de Deus, quando bebemos da palavra de Deus, quando absorvemos a palavra de Deus, a nossa mente é transformada. E quando você tem a sua mente transformada, você tem a sua vida transformada. A sua vida nunca vai ser transformada enquanto não mudar o seu pensamento. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Por isso que o salmista diz, Davi disse, a lei do Senhor é perfeita, e só ela e mais nada restaura a alma. Amém. Só a lei do Senhor restaura a alma. Aleluia. E felizes são aqueles que recebem essa palavra, essa lei, esse conselho, porque tem então a sua alma restaurada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aqui está o grande segredo de uma vida abundante, a vida abençoada que Jesus tem prometido. Amarás o Senhor teu Deus. Mas a pergunta é, como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Como é que você pode amar alguém que você não conhece?
que você não vê, que você não toca, você não sente. Como é possível a gente amar a Deus? Como é que é possível a gente atender essa palavra, esse conselho, sem a gente conhecer? É possível amar alguém sem conhecê-lo? Sim ou não, pessoal? É possível ou não é? Hein? Não tenha vergonha de falar, não, de responder, não. É possível ou não é? Não é possível. Eu não creio que seja possível. Só que o amor que Jesus trata aqui não é o amor que nós estamos acostumados a ver. Esse amor não tem nada a ver com sentimento. Nós pensamos que amar é sentir. Precisamos do coração para amar. E não é com o coração que se ama a Deus. Se ama a Deus de forma infinitamente maior. Eu sempre costumo associar o amor a Deus à obediência, à prática da sua palavra. Porque esse foi o amor que Abraão manifestou para com ele. É um amor que não tem sentimento. É um amor sem sentimento. Mas um amor que nasce, que brota da fé. A fé que remete à obediência. É isso que Deus quer. O que você, mulher, deseja do seu marido, mais do seu marido? Que ele diga para você: eu te amo, eu sou apaixonado por você, e dá uma rosa para você? Ou que ele lhe seja fiel? O que você prefere? O que mais agrada a você? A fidelidade ou a expressão, ou a palavra de amor? Pois é isso que Deus quer. Porque falar, ó Deus, eu te amo, é fácil, simples. Mas ser fiel a Ele é outra coisa. E é isso que Deus requer de cada um de nós. Então, o amor aqui não é sentimento, é atitude. Trata-se de devotar, dedicar, consagrar, ofertar. Amor é dar, não é isso? É ou não é? Amor é dar. Então, quando uma pessoa ama, ela se entrega àquele amor. Ela devota a sua vida àquela criatura. Quer dizer, ela empenha toda a sua vida, a fé na outra pessoa. Então, isso tem que ser em primeiro lugar na sua vida, na nossa vida. Então, primeiro do que você devotar a sua vida, a sua família, os seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, primeiro do que você ser fiel às pessoas nesse mundo, primeiro você tem que ser fiel a Ele. Porque se você não for fiel a Ele, você não será a ninguém mais. Ou será? É possível? É possível alguém ser leal, fiel a uma pessoa, a um ser humano,
e não ser fiel, leal a Deus? Eu não creio. Eu não creio. Então, a prática do primeiro mandamento da lei de Deus não deixa espaço para o intelecto ser invadido pelos pensamentos do mal. Entendeu o que eu estou falando? Você se lembra que domingo passado nós falamos dos pensamentos, não foi? Foi ou não foi? Os pensamentos. A nossa guerra é travada aqui. A cada momento nós temos que resistir os maus pensamentos e praticar e nutrir com os bons pensamentos. Porque a sua vida depende da sua cabeça. Há muitas pessoas que vêm aqui buscar a oração. E nós oramos. E elas se sentem muito bem. Depois, elas vão embora, felizes da vida, alegres, aliviadas. Resolveu o problema delas? Não. Não. Jesus curou muitos doentes, enfermos, etc. Inclusive 10 leprosos. Mas somente um voltou. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que só um iria voltar, ele curou os 10. Então, muitas pessoas são beneficiadas pela sua fé, pela sua crença. Porém, elas não estão preocupadas em observar, em atender, em pensar os pensamentos do Altíssimo. E não adianta. Você recebe o milagre aqui, mas continua com seus pensamentos vazios. Pode ter certeza, o diabo vai usar pessoas para influenciá-la a pensar como ele quer que você pense e destruir a sua vida. Na semana passada nós falamos sobre isso. A nossa cabeça é o centro da nossa vida, não é o nosso coração, é a nossa cabeça. Então, quando nós pensamos de acordo com Deus, os nossos pensamentos são certos, corretos. E nós vamos agir de forma como Deus queria que nós agíssemos. Porém, se os nossos pensamentos não estão de acordo com os pensamentos de Deus, então é certo que o mal vai usar os pensamentos para agir em nossas vidas. Ou não vai? O bispo Clodomir estava entrevistando uma pessoa, uma mulher, que estava possuída por um espírito imundo. E ela tinha vindo aqui porque o seu marido a abandonou. Então, o bispo perguntou a ela, ao espírito que estava manifestado: por que você está na vida dela? O que você faz? O que você fez para que o marido dela a deixasse? Aí o espírito imundo respondeu: eu fazia ela gastar todo o dinheiro dele. Fazia gastar todo o dinheiro. Ela não, era uma pessoa obsessiva, compulsiva. Ela usava todo o dinheiro dele. Então ele acabou abandonando a mulher. Já pensou se a mulher começa a gastar o dinheiro do marido de qualquer forma? E ele vai ter que trabalhar dobrado para suportá-la?
Então não há marido que aguente, é ou não é? A pessoa que tem um espírito desse, não precisa de inimigo, não precisa de nada para ser destruída. Quer dizer, quando a pessoa não tem os pensamentos de Deus, certamente terá os pensamentos do mal. Veja que eu falei na semana passada do avião que caiu lá perto do Ceará. E que o diabo, obviamente, usou o copiloto, ou melhor, o piloto e o copiloto, o comandante, para derrubar o avião. A mesma coisa aconteceu essa semana, na terça-feira. O diabo usou o copiloto para jogar o avião nos Alpes franceses. Entende o que eu estou falando? Aí eu fiquei perguntando, como que o diabo trabalha? Ele matou 150 pessoas, mas quantos erros médicos são feitos porque o médico, às vezes, ou está sendo usado pelo espírito imundo? Quantas pessoas são vítimas de erros médicos nesse mundo? Porque o mesmo espírito que fez o homem jogar o avião nos Alpes, esse espírito usa médicos, usa dentistas, usa professores, usa todos os que são profissionais. Para quê? Para fazer mal àqueles que são de Deus. O diabo não pode tocar naqueles que são de Deus. Mas ele pode usar aqueles que são dele, aqueles que não têm nenhum compromisso com o Altíssimo, para prejudicar ou tentar prejudicar aqueles que são de Deus. É aí que você tem que usar a sua fé. É aí que nós temos que usar a nossa fé como o pão nosso de cada dia. Como, bispo? Como que eu vou agir nesse mundo? A maioria dos profissionais, não tem nenhuma afinidade com Deus. E eu sou obrigado a usar esses profissionais. Como é que eu vou saber se esse profissional vai me ajudar ou vai me prejudicar? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Você não vai saber, a não ser depois que você fizer uso, né? Se utilizar daquele profissional. Por isso, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a orar. Orar sem cessar. Não é orar só quando você está na igreja, não é orar só quando você está lendo a Bíblia, mas orar 24 horas por dia. Mas como que eu vou orar 24 horas por dia? Orai sem cessar, disse o apóstolo. Não significa que você tenha que dobrar os seus joelhos e falar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, etc. Não. Mas significa, orar sem cessar, é você manter o seu pensamento, a sua mente, nos pensamentos de Deus. Você manter a sua cabeça de acordo com a palavra de Deus. Sempre pensando nas coisas de Deus. Se você é obrigado a utilizar um profissional, um médico, um dentista, um engenheiro, um advogado, seja lá o que for, você precisa dessa pessoa, então antes você diz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço para dirigir a cabeça desse médico, desse dentista, desse engenheiro, para me ajudar. Amém, pessoal? Você vai pegar um avião, você vai dirigir, conduzir um carro, você vai pegar o trem, seja lá o que você for fazer naquele dia, ó Deus, ponha anjos poderosos guardando a minha saída e a minha volta.
Quer dizer, o seu pensamento está sempre voltado para Deus. Eu duvido com todas as minhas forças, eu duvido se tivesse alguém dentro desse avião, uma pessoa apenas, que fizesse a oração a Deus: ó Deus, guarda esse avião, guarda o comandante e o copiloto para que esse avião chegue no nosso destino, etc. Eu duvido que esse avião caísse. Por quê? Porque Deus ouve a oração daqueles que o invocam na sinceridade. Deus ouve, é a comunicação entre nós e Deus, é o relacionamento entre você e Deus, é a sua fé. É a sua fé. Sem a sua fé não há comunicação com Deus. Porque você não vê, você não toca, você não sente. Como que você vai ter um relacionamento com alguém que você não vê, não toca, não sente? Só mesmo através da fé. A fé é que nos faz comunicar com Deus, que faz nos andar com Deus. A fé é o que nos torna cooperadores com Deus. Amém. A fé é uma parceria, é um casamento que você faz com Deus. A fé é uma dependência de Deus. Você toma um passo, você dá um passo à frente, mas você fala: Deus, me ajuda a dar esse passo. O segundo passo: ó Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quer dizer, permanentemente você está usando o quê? A sua fé. Permanentemente você está usando o quê? A sua dependência de Deus. Em outras palavras, você está ligado com Ele 24 horas por dia. Eu pergunto: quem pode destruir você? Duvido. Eu duvido que alguém consiga destruí-lo. Tão certo como Deus existe, eu duvido que aquele avião tivesse caído se tivesse uma única pessoa que tivesse falado: ó Deus, guarda-me, guarda-nos nesse avião. Duvido que ele cairia. Você também duvida? Sim ou não? Deus salvaria aquele povo todo por causa daquela oração. Lembra de Sodoma e Gomorra? Você se lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Deus falou para Abraão: vou destruir essa cidade. E então Abraão pediu ao Senhor: Senhor, e se houver 50 justos, o Senhor vai destruir toda uma nação por causa de... o Senhor vai destruir toda uma nação tendo 50 justos? Ele disse: não, se tiver 50 justos, eu vou guardar a nação, não vou destruir. E Abraão insistiu: e se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver... E Abraão foi insistindo. E Deus falou: não, se tiver 10 justos, eu não vou destruir essa cidade. Então Abraão se calou. Quer dizer, por causa da oração de Abraão, Deus atendeu, mas não havia 50 justos, não haviam 10 justos, só havia um homem justo, que era quem? Que era Ló. Mas antes de destruir, Deus removeu Ló daquela cidade. Então, Deus ouve a sua oração, mesmo que toda a nação esteja destruída na sua imoralidade, na sua justiça, etc. Entendeu o que eu estou falando? Não importa se você é pobre, branco, negro, rico, não importa a sua condição social, não importa se você sabe, tem um estudo, você é graduado, não importa se você
faz parte da nata da sociedade, ou se você é a última das criaturas, se você é a pessoa mais pobre, mais miserável que existe na face da terra, mas se você tem fé, você é rico, porque você pode mover a mão do Altíssimo na sua direção. Você sabia disso? Essa é a riqueza que nós recebemos do Altíssimo. Essa é a herança que nós herdamos de Abraão, de Isaac e de Israel. Essa é a herança que eu conservo dentro de mim. E essa é a herança que eu deixarei para os meus filhos, inclusive para vocês. Amém? Vocês vão receber também parte da minha herança. Amém? Pode esfregar a mão. Oba! Porque você vai receber uma parte também. Todo mundo vai receber uma partezinha da minha herança. Toda a igreja, juntamente com a minha família. Porque essa é a nossa riqueza. A riqueza de você ter a mais absoluta certeza, convicção de que Deus é contigo. E se o mundo vem contra você, você vai ficar firme, porque você sabe em quem tem confiado. Amém, meus irmãos? Essa foi a riqueza dos profetas do passado. A riqueza que eles deixaram para os seus filhos. Então, quando a gente tem o pensamento, ou quando a gente pensa os pensamentos de Deus e os mantém vivos, latentes em nossa cabeça, não há quem possa nos destruir. Não há quem possa destruir você. Amém, pessoal? Mas Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. O primeiro. Se ele for o segundo, ele não faz parte da sua vida. Se você o honra, ele também vai honrá-lo. Eu honro aqueles que me honram. Eu amo os que me amam, disse o Senhor. Eu amo os que me amam. Eu honro os que me honram. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, aquele povo todo que morreu nesse acidente, não tinha o mínimo apreço para com o Altíssimo, porque se tivesse, não teria morrido. Se tivesse um único ali, não teria morrido. Ou teria? Duvido. Eu duvido. Então você vê que a lei do Senhor é perfeita, né? E restaura a alma mesmo, porque a prática do primeiro grande mandamento não permite espaço para o intelecto ser usado, invadido pelo mal. Pensar os pensamentos de Deus significa mergulhar nos pensamentos dele. Significa viver em espírito, viver na fé, viver no altar de Deus. É isso que o Espírito Santo fala através de Paulo, quando diz: andai no Espírito, e o quê? E jamais satisfareis aos desejos da carne. Amém? Andar no Espírito é isso, é você andar de acordo com os pensamentos de Deus. Amém, pessoal?